Encontrei meu marido seduzindo minha própria mãe. Eu deveria ter ficado com você. Você sabe como me satisfazer, não como a idiota da sua filha, ele disse enquanto acariciava a perna dela. Eu não consegui me controlar nem conter a raiva. Então, minutos depois, decidi me vingar desse par de traidores. Samantha estava na cozinha, o som da faca ressoando ao cortar a cenoura sobre a tábua de madeira. O suave tic se misturava com o tic-tac do relógio pendurado na parede, marcando o tempo que parecia não passar. Lá fora, uma leve chuva batia nas janelas, envolvendo a casa em uma atmosfera de tranquilidade, quase perfeita demais para ser real. Estava preparando o jantar para ela e Luiz Ernesto, seu marido, como fizera tantas vezes antes. Mas desta vez, algo dentro dela se sentia diferente. Havia uma inquietação que ela não conseguia explicar. Ela parou por um momento, largando a faca, enquanto seus olhos se dirigiam para a porta entreaberta que levava à sala. Ouviu vozes, suaves, mas reconhecíveis. Era a risada de sua mãe, Samira, seguida por um sussurro baixo de Luiz Ernesto. No início, não deu muita importância. Sua mãe costumava passar por sua casa de vez em quando, e Luiz Ernesto sempre foi cordial com ela. Mas algo no tom daquela conversa a fez parar. Samantha sentiu um desconforto. Do que estão rindo? Pensou, com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Caminhou lentamente até a porta da sala, com as mãos ainda molhadas de lavar os legumes. Quando espiou, seu coração parou. Ali estavam, Luiz Ernesto e Samira, no sofá, muito próximos um do outro. A mão de Luiz Ernesto repousava na perna de Samira de uma forma que nada tinha a ver com cordialidade. Samantha prendeu a respiração, suas pernas tremeram, mas ela permaneceu imóvel, presa entre a incredulidade e a raiva crescente que começava a borbulhar dentro dela. Luiz Ernesto se inclinou para Samira, e Samantha ouviu claramente as palavras que lhe rasgaram a alma. Eu deveria ter ficado com você, sussurrou Luiz Ernesto à sua mãe, com uma voz carregada de desejo. Você sabe como me satisfazer, não como a idiota da sua filha. Samantha sentiu o ar sair de seu corpo. Seu mundo, tudo o que ela acreditava ser seguro, se desfez naquele instante. Uma mistura de nojo, raiva e dor a atravessou como uma faca. Quis gritar, mas sua garganta estava seca. As palavras não saíam, e seu corpo parecia paralisado. Sua própria mãe. Seu marido. As duas pessoas em quem mais confiava a haviam traído da forma mais baixa possível. A cena diante de seus olhos a devorava viva, mas Samantha não conseguia se mexer. Quando finalmente conseguiu recuar, fez isso em silêncio, como uma sombra que se desvanece. Voltou para a cozinha, suas mãos tremendo. A faca ainda estava sobre a tábua de cortar, as cenouras meio picadas. Mas agora, a última coisa que ela queria era preparar o jantar. A última coisa que ela queria era ver seus rostos. No entanto, sabia que logo teria que enfrentá-los. Samantha apoiou-se na pia, respirando fundo, tentando controlar a raiva que a consumia. A traição era tão profunda que ela não conseguia processá-la completamente. Como isso aconteceu? Quando? Como ela não viu isso vindo? Lembrou-se dos momentos felizes que compartilhara com Luiz Ernesto, os jantares românticos, as promessas de amor eterno. Tudo parecia uma farsa, uma mentira cuidadosamente construída. O telefone de Samantha vibrou no balcão, tirando-a de seu torpor. Era uma mensagem de Luiz Ernesto. Amor, vou estar um pouco ocupado com sua mãe. Por que você não descansa um pouco? Te amo. Esse último te amo foi o golpe final. Samantha apertou os punhos até que seus nós dos dedos ficassem brancos. O calor da fúria a envolvia, e uma torrente de pensamentos sombrios enchia sua mente. O que ela deveria fazer? Enfrentá-los? Gritar na cara deles? Não. Algo dentro dela, uma voz mais fria e calculista, sussurrou uma ideia diferente. Ela não podia perder o controle. Não podia permitir que eles vissem o dano que lhe causaram. Se ela fosse enfrentá-los, faria isso à sua maneira, em seus próprios termos. E aquela maneira, ela soube imediatamente, seria através da vingança. Enquanto olhava para a faca na tábua de cortar, uma ideia começou a se formar em sua mente. Não seria uma confrontação direta.
Isso seria fácil demais para eles. Samantha os faria sofrer. Jogaria o mesmo jogo que eles, mas com uma diferença. Ela iria vencer. Ela se endireitou, secando as mãos com o pano de prato, e uma calma antinatural a invadiu. Toda a dor, todo o sofrimento que ela sentirá nos últimos minutos estava se transformando em algo mais frio e controlado. Samantha já não era mais a mulher traída. Agora era a mulher que iria retomar o controle. Havia muito a planejar, muito a descobrir. Como vou fazer isso? Ela se perguntou, sua mente já começando a traçar os primeiros passos de sua vingança. Precisava agir com cuidado, calcular cada movimento. Não podia se precipitar. Luiz Ernesto e sua mãe não sabiam que ela os havia descoberto, e essa vantagem seria usada a seu favor. Aquela noite, Samantha dormiu pouco. Em sua mente, imagens de Luiz Ernesto e Samira a perseguiam como um pesadelo, mas também a acompanhava uma nova resolução. Ela tinha aprendido a lição da traição, e agora a usaria em seu próprio benefício. Não era a mesma mulher que havia sido naquela tarde na cozinha. Algo dentro dela havia mudado, e essa nova versão de Samantha não descansaria até fazer ambos pagarem. O amanhecer chegou, e com ele, a calma que precede a tempestade. Sabia que teria que vê-los novamente, sorrir e fingir que tudo estava bem. Sabia que teria que engolir o nojo e a raiva por um tempo, mas isso só faria a vingança ser ainda mais doce quando chegasse o momento certo. Ao descer as escadas para preparar o café da manhã, Samantha já não era a mesma. Em seus olhos brilhava uma centelha que não estava ali antes, a centelha do poder. Sabia que iria vencer esse jogo. Sabia que, no final, Luiz Ernesto e Samira enfrentariam as consequências de seus atos. E essa ideia, pela primeira vez desde que descobriu a traição, lhe trouxe uma pequena e sombria satisfação. A vingança havia começado, embora eles ainda não soubessem. Samantha acordou no dia seguinte com a mesma sensação de vazio que a acompanhará durante toda a noite. O eco das palavras de Luiz Ernesto ressoava em sua mente, mas havia algo mais profundo que a mantinha inquieta. Aquela traição não apenas a havia quebrado, mas também a havia forçado a lembrar algo que tentará enterrar por anos. Sua própria história com Luiz Ernesto, uma história que ela mesma preferira esquecer. Ele não apenas a havia traído com sua mãe. Ele sempre fora um homem com sombras, mas agora essas sombras adquiriam um significado diferente. Enquanto preparava o café, Samantha apoiou-se na bancada, com as mãos ao redor da xícara quente, como se aquele calor pudesse aliviar o frio que sentia no peito. Ela conhecera Luiz Ernesto quando tinha 17 anos, muito antes de ele entrar em sua vida da maneira como o fez depois. Ela o via como um homem mais velho, cheio de experiência, atraente e com uma confiança que intimidava. Para Samantha, ele fora um amor inalcançável, alguém que a fazia se sentir invisível, mas mesmo assim, ela o admirava à distância. Naquela época, Luiz Ernesto vivia uma relação apaixonada com uma mulher que, segundo ele, o havia abandonado. Samantha ouvia falar dessa mulher, sem saber que ele falava de sua mãe. Jamais imaginou que essa história seria o início de um plano que a arrastaria anos depois. Aquela relação que ele tanto lamentava, aquele coração partido que dizia carregar, não era apenas um romance fracassado. Era o germe da vingança que agora a envolvia. Luiz Ernesto havia voltado para sua vida de forma casual, anos após aquele primeiro encontro. Seu reencontro foi quase como uma obra do destino, ou pelo menos foi assim que Samantha acreditou na época. Ela já era uma mulher adulta, e ele, embora ainda marcado pelas cicatrizes do passado, parecia mais sereno. A atração entre os dois foi imediata, ou pelo menos, foi o que ela sentiu. Mas agora tudo parecia diferente. Será que aquela atração foi real ou apenas parte de um jogo que ele começara muito antes de ela perceber? Quando se casaram, Samantha pensou que havia encontrado o amor de sua vida. Luiz Ernesto a fazia se sentir especial, única. No entanto, agora ela percebia que tudo estava tingido por uma sombra que não quisera ver. Era como se cada gesto, cada palavra, fosse uma máscara que ele usava para ocultar algo mais profundo. Seu casamento, aquele refúgio que ela havia construído com tanto empenho, era apenas mais uma peça no tabuleiro de vingança que ele havia planejado desde o início. Naquela manhã,
Enquanto o café esfriava em suas mãos, Samantha percebeu que precisava saber toda a verdade. Ela não podia basear sua vingança apenas na traição daquele momento. Precisava entender as raízes de tudo. E para isso, teria que desenterrar o passado. Luiz Ernesto não revelaria a verdade por vontade própria. Ela sabia disso. Mas conhecia alguém que o faria. Mamãe, disse ela em voz alta, enquanto seu plano começava a se formar. Samira era a chave para desvendar aquele labirinto de mentiras. Embora a odiasse pelo que havia feito, Samantha sabia que sua mãe tinha respostas que ela precisava. Havia segredos que foram enterrados no passado, e agora era hora de trazê-los à tona. Mas ela precisava ser cautelosa. Não podia estragar seu plano revelando suas cartas cedo demais. Mais tarde, naquela mesma tarde, ela decidiu visitar sua mãe. Entrou na casa de Samira com um sorriso falso, ocultando a tempestade que se agitava dentro dela. Samira a recebeu com sua habitual elegância, aquela atitude despreocupada que tanto irritava Samantha ao longo dos anos. Parecia que a traição não pesava sobre seus ombros, pelo menos não como deveria. Que surpresa vê-la, filha, disse Samira com um sorriso leve enquanto oferecia uma taça de vinho. Precisava conversar com você, mamãe. Quero te perguntar algo sobre o passado, respondeu Samantha, sem hesitar, controlando a raiva que ameaçava transbordar. Samira arqueou uma sobrancelha, intrigada. Sobre o que, exatamente? Perguntou, enquanto saboreava o vinho com elegância, como se fosse imune a qualquer tipo de tensão. Samantha respirou fundo, certificando-se de que seu tom fosse o correto. Sobre Luiz Ernesto. Você o conhecia antes de ele e eu estarmos juntos, não é? Você sempre disse que não sabia muito sobre ele, mas algo me diz que isso não é toda a verdade. Houve uma leve mudança na expressão de Samira. Foi quase imperceptível, mas Samantha percebeu. Sua mãe sempre fora uma mulher fria, calculista, mas por um segundo, ela pareceu perder o controle de sua máscara. Bem, claro que o conhecia. Ele era um amigo da família na época, mas não sei o que você está insinuando. Ele escolheu você, não a mim, respondeu ela, com um tom defensivo. Samantha observou em silêncio por alguns segundos, medindo suas palavras. Você sabe que não estou falando de amizade, mamãe. Luiz Ernesto e vocês tiveram algo, não é? Samira colocou a taça sobre a mesa. Seu sorriso desapareceu completamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Durante alguns instantes, nenhuma das duas falou, mas a tensão era palpável. Finalmente, Samira suspirou, como se tivesse esperado muito tempo por aquele momento. Você não entenderia, disse Samira, com um tom amargo. Luiz Ernesto foi importante para mim, sim. Mas já faz tanto tempo que achei que não importava mais. Não importa. A voz de Samantha começou a se elevar. A raiva que ela vinha contendo ameaçava explodir. Ele é meu marido. Claro que importa. Samira manteve-se calma, como se a fúria de sua filha não a afetasse. Luiz Ernesto me amava, mas eu o deixei. Tomei decisões que na época achei que eram as corretas. Eu não sabia que ele voltaria para se casar com você, e muito menos imaginei que ele se apegaria a essa velha história. Samantha não podia acreditar na frieza com que sua mãe falava sobre isso, como se tudo fosse apenas um detalhe do passado. Por que você nunca me disse nada? Perguntou Samantha, sentindo como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Samira olhou, finalmente revelando um pouco de humanidade em seus olhos. Por quê, Samantha? Algumas coisas é melhor deixar enterradas. Mas parece que Luiz Ernesto não fez isso. Samantha saiu da casa de sua mãe sentindo que havia entrado em um labirinto sem saída. A verdade começava a ser revelada, mas a cada resposta, mais perguntas surgiam. Luiz Ernesto não apenas a havia usado. Todo o seu casamento fora uma vingança distorcida contra Samira. E agora, Samantha estava no centro desse furacão, sem saber como detê-lo. No entanto, uma coisa era clara. Ela não seria mais uma peça nesse jogo. Se Luiz Ernesto quisera jogar, agora Samantha também jogaria, mas sob suas próprias regras. Samantha voltou para casa após sua conversa com Samira,
sentindo-se presa em uma teia de mentiras cada vez mais intrincada. O peso das revelações a esmagava. Luiz Ernesto não havia entrado em sua vida por acaso, ele havia planejado se casar com ela como parte de uma vingança distorcida contra sua mãe. Agora, ela entendia que tudo o que acreditou ser verdadeiro durante anos não passava de uma mentira cuidadosamente construída. Mas o que ela ainda não sabia ao certo era a profundidade desse ódio. E isso só a motivava ainda mais a descobrir. Ela se sentou no sofá da sala, sua mente viajando para aquele momento em que tudo poderia ter começado. Samira havia abandonado Luiz Ernesto por outro homem. Ela não mencionou os detalhes, mas Samantha compreendia perfeitamente o que aquilo significava. Sua mãe, sempre pragmática, tinha escolhido alguém com mais poder, mais influência. E, como fizera tantas vezes antes, não olhou para trás. Samantha precisava saber mais. Não podia se contentar com as migalhas que Samira havia lhe dado. Ela foi até a mesa do escritório e tirou uma caixa de recordações, uma daquelas que guardava com recortes e fotos da vida de sua mãe antes dela nascer. Entre as fotos em preto e branco de festas luxuosas e reuniões sociais, encontrou uma imagem de Samira jovem, radiante, ao lado de um homem que ela não reconhecia. Não era seu pai. O homem, de aparência imponente, vestia um terno elegante e a olhava com uma mistura de admiração e posse. Samantha sabia, sem que ninguém precisasse lhe dizer, que aquele era o homem por quem sua mãe havia abandonado Luiz Ernesto. Mas havia mais. Uma segunda foto, muito mais reveladora, a deixou gelada. Na imagem seguinte, Luiz Ernesto aparecia ao fundo de uma festa, observando Samira de longe, com uma expressão que dizia tudo: dor, fúria e um desejo que ainda não havia morrido. Ele esteve lá, vendo como ela se entregava a outro homem. Ele foi testemunha do momento em que Samira o deixou para trás. Aquele instante parecia ser o catalisador de tudo o que veio depois. Samantha percebeu que o que Luiz Ernesto sentia não era apenas ressentimento. Era uma obsessão alimentada por anos de feridas não cicatrizadas. Samantha pegou o telefone e discou o número de Luiz Ernesto. Não ia esperar mais. Precisava enfrentá-lo, ainda que de forma indireta. Não era hora de mostrar todas as suas cartas, mas sim de começar a puxar os fios. Após alguns toques, ele atendeu, sua voz soando tranquila, como se nada tivesse mudado entre eles. Oi, amor, está tudo bem? Perguntou ele, como se não suspeitasse do furacão de emoções que dominava a mente de Samantha. Quero falar com você, Luiz Ernesto, disse ela, tentando manter a voz firme, embora a raiva ameaçasse transbordar. Hoje à noite, em casa. Ele fez uma pausa, como se avaliasse seu tom, mas não pareceu alarmado. Claro. Sobre o que é? Respondeu com a mesma calma. Logo você saberá. Só quero que chegue a tempo, ela desligou sem lhe dar chance de responder mais. Naquela noite, enquanto esperava na sala, os pensamentos a envolviam. Lembrava-se de como Luiz Ernesto tinha voltado à sua vida depois de tantos anos sem se verem. Lembrava-se das primeiras conversas, dos gestos românticos que pareciam genuínos. E agora, todas essas lembranças estavam tingidas de um cinismo que lhe causava enjoo. Luiz Ernesto a havia visto como uma oportunidade para se vingar de Samira. Desde o começo, ela não passou de uma peça no seu jogo. Quando a porta de casa se abriu, Samantha ficou tensa. Luiz Ernesto entrou com um sorriso caloroso nos lábios, o mesmo sorriso que um dia a fizera se sentir segura. Mas agora, aquele sorriso só lhe provocava desconfiança. Ele se aproximou, tentando beijá-la na testa como costumava fazer, mas Samantha se afastou. Precisamos conversar, disse ela, sua voz baixa, contida pela raiva. Luiz Ernesto se sentou em frente a ela, franzindo a testa. O que está acontecendo, Samantha? Perguntou ele, seu tom cuidadoso, mas com um toque de preocupação. Ela respirou fundo, tentando manter a calma que tanto lhe custava manter. Eu sei o que aconteceu entre você e minha mãe. Sei que você a amou. E sei que ela te deixou por outro homem. As palavras ficaram no ar, pesadas, carregadas de verdade. Luiz Ernesto ficou imóvel, como se tivesse sido pego. Por alguns segundos, o silêncio foi absoluto. Ele não negou nada,
não se deu ao trabalho de fingir surpresa. Em vez disso, uma sombra cruzou seu rosto, uma mistura de resignação e algo mais sombrio, quase uma satisfação retorcida. Então você sabe, disse ele, finalmente, com uma voz baixa, quase suave. Samantha se inclinou para ele, cravando seus olhos nos dele, buscando respostas. Você já me amou, Luiz Ernesto? Ou tudo isso foi apenas uma forma de se vingar dela? Perguntou, cada palavra saindo com uma precisão dolorosa. Luiz Ernesto a olhou fixamente, seu rosto mostrando uma mistura de emoções complexas. Finalmente, ele falou, sua voz desprovida de emoção. No começo, Samantha, achei que poderia esquecê-la. Achei que com você eu poderia começar de novo. Mas quando soube que você era filha dela, não consegui evitar. Tudo voltou, o ressentimento, a fúria, tudo. Ele deu de ombros, como se estivesse explicando algo que nem ele mesmo podia controlar. Não posso dizer que não te amei. Mas, com o tempo, percebi que me casar com você me dava a oportunidade de equilibrar as contas. Samantha sentiu seu coração se partir novamente, mas desta vez não era a dor da traição que a fazia tremer. Era o cálculo frio por trás de cada palavra de Luiz Ernesto. Ele havia usado seu amor como uma arma. Tudo tinha sido um jogo perfeitamente orquestrado, e ela havia caído sem perceber. Então, tudo isso foi para machucá-la? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Sua voz vacilou ligeiramente, mas ela se forçou a permanecer forte. Luiz Ernesto suspirou, olhando-a com uma mistura de tristeza e frieza. Não só por isso. Quando ela me deixou por aquele homem, ela não perdeu apenas alguém que a amava. Ela me humilhou, Samantha. Ela me fez sentir insignificante, como se eu não fosse o suficiente. E quando eu te vi, quando percebi quem você era, vi uma oportunidade. Não apenas para feri-la, mas para recuperar o controle. Para sentir que, finalmente, eu tinha o poder. Samantha sentiu um nó na garganta. As palavras de Luiz Ernesto eram frias, como um golpe após o outro. Agora ela entendia o verdadeiro motivo por trás de tudo. Não se tratava apenas de vingança por um amor perdido. Era sobre poder, orgulho, sobre um homem que não conseguiu suportar ser rejeitado. E você não se importou em me destruir no processo, disse ela em um sussurro, sentindo como as lágrimas ameaçavam cair. Mas ela não iria chorar na frente dele. Não lhe daria esse prazer. Luiz Ernesto a olhou, sua expressão sem arrependimento, mas com uma espécie de resignação. Samantha, o que aconteceu entre nós foi real. Mas meu ódio por Samira sempre esteve lá e, infelizmente, acabou nos atingindo. Samantha se levantou, sentindo que o ar na sala era irrespirável. Tudo estava mais claro agora, mas isso não a fazia se sentir melhor. Na verdade, a verdade a rasgava ainda mais. Luiz Ernesto não era apenas um homem que a havia traído. Ele era alguém que construiu sua vida sobre um fundamento de mentiras e manipulação. Isso não acabou, Luiz Ernesto, disse ela, olhando diretamente para ele. Você acha que tem o controle, mas você não sabe com quem está lidando. Ele a observou, e pela primeira vez, viu algo que o perturbou nos olhos de Samantha. Uma resolução que ele não esperava. Naquela mesma noite, após a tensa conversa com Luiz Ernesto, Samantha estava sozinha em seu quarto, sentada na cama, tentando processar tudo o que havia descoberto. A dor da traição ainda ardia em seu peito, mas, sob essa raiva, pulsava uma crescente sensação de clareza. As peças começavam a se encaixar, embora ainda faltassem detalhes importantes. Luiz Ernesto havia sido manipulado por sua obsessão por sua mãe, e Samira, mais uma vez, havia demonstrado sua habilidade de destruir tudo ao seu redor com sua frieza calculista. Mas Samantha não estava disposta a cair no mesmo ciclo de traições. Desta vez, ela ditaria as regras. No meio de seus pensamentos, ouviu um som suave, como o de um envelope deslizando por baixo da porta da frente. Ela se levantou com cautela, atravessando a casa em silêncio até o vestíbulo. Lá, no chão, viu um envelope branco, simples, sem remetente. O coração de Samantha começou a bater mais rápido. Quem lhe enviaria uma carta a essa hora? A curiosidade a impulsionou a pegá-lo,
sua respiração pesada de antecipação. Caminhou de volta para a sala e sentou-se em frente à lareira, abrindo o envelope com dedos trêmulos. O papel dentro era áspero, como se alguém quisesse garantir que não fosse apenas uma mensagem simples. A primeira linha a deixou paralisada. Tua mãe não te contou toda a verdade sobre teu irmão. Samantha sentiu o mundo parar por um momento. Irmão? Ela franziu a testa, tentando processar o que estava lendo. A carta continuava, com uma caligrafia desordenada, como se quem a escrevesse estivesse ansioso ou apressado. Samira teve um filho antes de você. Um filho que não morreu ao nascer, como te contaram. Ele foi vendido. A verdade está nos segredos que tua mãe guardou com tanto zelo, mas se quiser saber mais, terá que descobrir por conta própria. O ar escapou de seus pulmões em um longo suspiro. Todo o seu corpo se tensionou. A possibilidade de ter um irmão mais velho, alguém que sua mãe ocultou deliberadamente, era difícil de processar de imediato. Ela tentou lembrar-se das poucas vezes em que Samira havia falado sobre o passado, antes de seu nascimento. Ela sempre o fazia de maneira vaga, como se evitasse detalhes desnecessários. Mas agora tudo fazia mais sentido. Samira havia escondido algo enorme, e Samantha sabia que sua mãe não seria fácil de interrogar sobre esse assunto. Samira sabia esconder segredos bem demais. Samantha se levantou com a carta ainda na mão, incapaz de ficar parada. O que deveria fazer? Sua mãe não era alguém com quem se confrontar facilmente, não sem mais informações. Mas a ideia de ter um irmão perdido, alguém que havia sido vendido como um objeto, era simplesmente inconcebível. Tudo o que sabia sobre sua mãe estava desmoronando, revelando uma verdade muito mais sinistra e dolorosa. Com a carta tremendo em sua mão, ela decidiu que não poderia esperar. Dirigiu-se à casa de Samira, furiosa e determinada a obter respostas. A noite estava escura, e a leve garoa parecia acompanhar sua crescente frustração. Assim que chegou, bateu a porta com força. O som reverberou pela casa silenciosa, até que, finalmente, sua mãe abriu a porta, envolta em um robe de seda, surpresa ao vê-la. Samantha? O que você está fazendo aqui a essa hora? Perguntou Samira, embora a leve tensão em sua voz não tenha passado despercebida. Samantha entrou sem ser convidada, empurrando a carta no rosto de sua mãe. O que é isso? Por que você me escondeu isso? Um irmão? Sua voz tremia, mas estava carregada de uma raiva que mal conseguia conter. Samira olhou com uma frieza imperturbável no início, mas os olhos de Samantha captaram algo mais profundo, algo que só uma filha poderia reconhecer: medo. O controle implacável que ela sempre vira em sua mãe começava a vacilar. Não sei do que você está falando, disse Samira, tentando manter a compostura. Mas seu tom não tinha a segurança habitual. Não me minta. Não mais. Você vendeu meu irmão? Você o abandonou? Samantha estava à beira das lágrimas, a dor das revelações rasgando sua alma. Samira suspirou, deixando cair os ombros, como se um fardo pesado finalmente a esmagasse. Eu não o abandonei. Não é tão simples, Samantha. Sua voz estava tingida de um cansaço que Samantha nunca ouvira antes. Samira parecia mais vulnerável do que jamais a vira. Era uma época diferente. Eu era jovem, sem recursos, e cometi erros. Quando me casei com teu pai, tentei deixar tudo isso para trás. Erros? Replicou Samantha, incrédula. Estamos falando de uma pessoa, de teu próprio filho. Como você pôde simplesmente vendê-lo como se não fosse nada? Samira fechou os olhos por um momento, tentando controlar suas emoções. Quando os abriu novamente, uma única lágrima desceu por sua bochecha, uma imagem completamente nova para Samantha, que nunca havia visto sua mãe se mostrar tão humana. Eu não tinha opções. Teu irmão nasceu no meio de uma situação que eu não podia controlar. Luiz Ernesto e eu já não estávamos juntos, e o homem com quem me envolvi depois não queria saber dele. Eu não tinha como criá-lo sozinha, então tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu não o vendi por dinheiro, Samantha. Eu o entreguei para adoção, mas sabia que a família o levaria para longe, muito longe. Samantha estava paralisada.
Sabia que sua mãe havia sido fria e calculista em muitos aspectos de sua vida, mas nunca pensou que fosse capaz de algo assim. Não conseguia entender como alguém poderia se desfazer de um filho dessa maneira, e pior ainda, como havia mantido o segredo por tantos anos. Como você pôde me esconder isso? Perguntou Samantha, com a voz quebrada. Você me fez acreditar que eu estava sozinha, que não tinha mais família. Samira balançou a cabeça, seu rosto cheio de uma tristeza inesperada. Fiz isso porque achei que seria o melhor para todos. Pensei que, se te mantivesse longe desse passado sombrio, você poderia ter uma vida melhor. Mas vejo que estava errada. Tudo está vindo à tona, e temo o que pode vir depois. Samantha recuou, atordoada. Sabia que sua vida nunca mais seria a mesma depois daquela noite. Sua mãe havia vivido uma vida de segredos, construindo uma fachada de perfeição enquanto enterrava o que realmente havia acontecido. E agora, toda essa verdade a alcançara. Eu vou encontrá-lo, disse Samantha com determinação. Não importa o que custe. Quero saber quem é meu irmão. E não vou parar até obter todas as respostas. Samira não respondeu. Apenas a observou com uma mistura de medo e resignação, consciente de que já não podia controlar o que vinha a seguir. Ao sair da casa de sua mãe, Samantha sentiu o vento frio em seu rosto. Sabia que essa nova busca a levaria por caminhos escuros, caminhos que sua mãe havia deixado para trás. Mas também sabia que era necessário. Havia mais segredos a desenterrar, e a cada passo que dava, ela se aproximava de uma verdade que mudaria sua vida para sempre. Samantha passou dias imersa em uma busca frenética. Depois da devastadora revelação sobre seu irmão perdido, ela não conseguia se concentrar em mais nada. A ideia de que havia passado toda a vida sem saber que existia alguém no mundo que compartilhava seu sangue a atormentava. Sua mãe havia destruído essa conexão com mentiras e abandono, e agora Samantha estava decidida a desenterrar cada pedaço de verdade que pudesse encontrar. Mas não seria fácil. Cada passo que dava a aproximava mais do desconhecido. Consultou registros de adoção, procurou nomes e pistas, mas tudo parecia um beco sem saída. O homem que sua mãe descreveu como poderoso e sem interesse pelo filho havia se assegurado de apagar qualquer vestígio do passado. Mas Samantha não ia desistir. Estava determinada a encontrar seu irmão, e algo dentro dela dizia que essa busca não apenas desenterraria mais segredos, mas também a mudaria para sempre. Certa manhã, enquanto revia seu correio, Samantha encontrou um envelope cinza sem remetente, algo que a fez estremecer imediatamente. O sobressalto inicial se transformou em inquietação. Ela rasgou o envelope com as mãos trêmulas, e dentro encontrou um pequeno bilhete com o endereço escrito à mão. Não havia mais detalhes, apenas uma mensagem em letras pequenas e apressadas. Eu sei o que você está procurando. Venha sozinha. Samantha sentiu um nó no estômago. Quem tinha enviado aquela nota? O que significava? Era possível que alguém soubesse algo sobre seu irmão, mas o tom críptico e a falta de informações aumentaram sua desconfiança. No entanto, o desespero por respostas a empurrou a agir. Sabia que não poderia contar para Luiz Ernesto nem para sua mãe. Isso era algo que ela precisava enfrentar sozinha. O endereço a levou para fora da cidade, para uma área industrial abandonada. Os prédios eram antigos, desgastados pelo tempo e pelo abandono. À medida que se aproximava, seu coração batia mais forte, e cada passo ecoava com sua própria ansiedade. As sombras das fábricas projetavam-se ameaçadoras no chão, mas Samantha continuou. Ao chegar no endereço exato, encontrou uma porta metálica e enferrujada. Bateu com força, e após alguns segundos que pareceram eternos, um homem abriu a porta. Ele era alto, com uma barba mal cuidada e olhos escuros que a olhavam com intensidade. Havia algo familiar em seu olhar, embora Samantha não pudesse precisar o que era. Você é Samantha, não é? Perguntou o homem, com uma voz rouca, como se não falasse há muito tempo. Samantha assentiu, mantendo a calma apesar do turbilhão de emoções que sentia. Sim, recebi uma nota. Quem é você? Perguntou, embora a resposta começasse a se formar em sua mente. O homem sorriu amargamente, como se tivesse esperado essa pergunta por anos. Eu sou o irmão que você está procurando.
As palavras saíram de sua boca com uma mistura de ressentimento e dor. O ar na sala ficou denso imediatamente. Samantha sentiu que o mundo ao seu redor parava. O homem diante dela era seu irmão, o filho que sua mãe havia escondido, o homem que viveu toda a sua vida nas sombras desse segredo. Ela o olhou, buscando em seus traços alguma semelhança que confirmasse o que acabará de ouvir. Seus olhos, embora cheios de dureza, refletiam uma tristeza profunda que ela reconheceu instantaneamente. Sabia que ele também havia sofrido. Não pode ser, murmurou Samantha, dando um passo para trás, tentando assimilar a realidade. Sim, Samantha, disse ele, com uma voz contida. Sou eu. O filho que nossa mãe vendeu. Aquele que foi arrancado de sua vida e deixado para que outros o criassem. Meu nome é Andrés. Pelo menos, foi o que meus pais adotivos decidiram me chamar. A frieza em sua voz era evidente, mas também era o sofrimento subjacente. Samantha sentiu uma mistura de culpa e compaixão. Aquele homem, seu próprio irmão, tinha vivido uma vida completamente estranha à dela. Enquanto ela crescia com os privilégios de uma família, ainda que disfuncional, Andrés havia sido desterrado, esquecido, como se não importasse. Andrés, eu, não sabia nada disso. Descobri há pouco, e tudo o que sei é o que minha mãe me contou. Samantha tentou encontrar as palavras certas, mas nenhuma parecia suficiente. Ele a interrompeu com uma risada amarga. Samira te contou a verdade? Seus olhos a perfuravam com uma intensidade feroz. Ou ela te contou apenas a parte que a faz parecer a vítima? Porque aquela mulher, ele fez uma pausa. Sua raiva mal contida é muito pior do que você imagina. Samantha ficou em silêncio, esperando que ele continuasse. Fui arrancado de seus braços como se fosse um incômodo, vendido a um casal que nunca realmente me amou. Cresci sabendo que não pertencia a lugar algum, e quando descobri quem era minha verdadeira mãe, tudo começou a fazer sentido. Samira não me abandonou apenas por pressão daquele homem. Ela o fez porque eu era um obstáculo. Sempre fui. Como você descobriu tudo isso? Perguntou Samantha, sua voz trêmula pela tensão do momento. Pesquisei por anos, respondeu Andrés. Sabia que algo não se encaixava, e quando finalmente encontrei as pistas que me levaram a Samira, também encontrei você. Sua voz suavizou um pouco, mas a dor ainda estava lá. No início, eu só queria respostas, mas agora não sei o que quero. Ver aquela mulher pagar pelo que me fez, talvez. Samantha o olhou, vendo em seus olhos o reflexo de sua própria dor. Ela também havia sido usada, embora de maneiras diferentes. O peso da traição de Samira parecia mais denso do que nunca. Sabia que sua mãe havia cometido erros, mas não imaginava que fossem tão profundos, tão devastadores. Não sei o que te dizer, murmurou Samantha. Sinto que falhei com você, que não soube de sua existência. Andrés a observou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse avaliando suas palavras. Você não tem culpa de nada disso, Samantha disse, finalmente. Mas não estou aqui por compaixão. Estou aqui porque quero justiça. Quero que nossa mãe enfrente o que fez. Não só a mim, mas também a você. Justiça? Perguntou Samantha, desconcertada. Sim, justiça. Samira tem manipulado nossas vidas desde o começo. Ela controlou a nós dois. E já é hora de isso acabar. Samantha sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sabia que seu irmão tinha razão. Samira não poderia continuar escondendo seus erros, nem destruindo tudo o que tocava. Mas também entendia que essa busca por justiça poderia levá-los a lugares sombrios, onde as consequências seriam imprevisíveis. O que você propõe? Perguntou finalmente. Andrés a olhou com uma intensidade feroz. Vamos fazer com que ela confesse tudo. Diante de Luiz Ernesto, diante de você, diante de mim. Vamos expor todas as mentiras, todas as traições. E então, veremos o que resta do seu mundo perfeito. Samantha não tinha certeza se estava preparada para o que viria. Mas uma coisa estava clara. As mentiras de Samira haviam chegado ao fim. E o que acontecesse depois, seria devastador. A casa de Samantha estava envolta em um silêncio tenso. Naquela tarde,
A calma antes da tempestade era palpável. Tudo estava em seu lugar, mas a atmosfera estava carregada de algo mais sombrio. A verdade que estava prestes a vir à tona. As peças estavam posicionadas, o plano traçado. Ela, Andrés e Luiz Ernesto iam confrontar Samira, forçando-a a admitir tudo o que ela havia feito, as mentiras, as traições, as decisões que haviam destruído a vida de todos. Samantha não sabia como sua mãe reagiria, mas Andrés estava decidido a obter justiça. Por sua vez, Luiz Ernesto não conhecia os detalhes do plano. Ele apenas sabia que havia algo que Samantha precisava lhe dizer, algo que o incluía e estava relacionado ao passado que Samira havia escondido por tantos anos. A reunião foi organizada na sala principal. Samantha insistiu para que tudo fosse o mais simples possível. Não havia motivo para grandes cerimônias. A verdade seria suficiente para destruir o que ainda estava intacto. Luiz Ernesto chegou primeiro. Vestia-se com sua habitual elegância, mas seus olhos mostravam uma certa incerteza. Ele sabia que algo estava errado desde a última conversa com Samantha, mas não tinha certeza do que era. Samantha, o que está acontecendo? Perguntou ele ao vê-la, tentando disfarçar seu desconforto. Samantha olhou com uma mistura de pena e determinação. Apesar de tudo, ainda havia um eco do amor que um dia sentirá por ele, mas ela também sabia que esse amor havia sido eclipsado pelas mentiras e manipulações. Tudo o que você precisa saber será revelado em breve, Luiz Ernesto, respondeu ela com serenidade. Só preciso que você ouça. Nada mais. Luiz Ernesto franziu a testa, mas assentiu lentamente. Nesse momento, Andrés apareceu na porta. Sua presença impunha uma tensão adicional na sala. Luiz Ernesto o observou com desconcerto. Quem é ele? Perguntou, com o tom levemente defensivo, como se soubesse que estava prestes a enfrentar uma verdade desconfortável. Samantha olhou para Andrés, que ficou parado no limiar da porta, com os olhos fixos em Luiz Ernesto, avaliando o homem que fez parte da vida de sua mãe e agora também da de sua irmã. Este é Andrés, disse Samantha, tentando manter a calma. Meu irmão. O filho que minha mãe escondeu durante todos esses anos. Luiz Ernesto arregalou os olhos, surpreso, mas antes que pudesse formular uma resposta, a porta principal se abriu de repente. Samira entrou, tão impecável como sempre. Usava um casaco elegante e óculos de sol que tirou com um movimento calculado. Quando viu Andrés, sua expressão congelou. Por um momento, o tempo pareceu parar. Os olhos de Samira fixaram-se nos de seu filho perdido, e a sala foi preenchida por um silêncio denso e cortante. Samira, a mulher que sempre havia mantido o controle, parecia vulnerável pela primeira vez. O que está acontecendo aqui? Perguntou Samira, sua voz mais suave do que o normal, mas com um tom cortante que traía seu nervosismo. Andrés deu um passo em sua direção, seu olhar cheio de ressentimento. Acho que você sabe exatamente o que está acontecendo, mãe, disse Andrés, pronunciando a última palavra com uma mistura de desprezo e dor. Estou aqui porque você não pode mais continuar escondendo a verdade. Luiz Ernesto, ainda confuso, olhou para Samira com crescente desconfiança. O que significa isso? Irmão? O que está acontecendo aqui? Samira? Perguntou incrédulo, começando a juntar as peças. Samira manteve a compostura, embora Samantha tenha notado como suas mãos se contraíam sutilmente. Era um sinal claro de que, pela primeira vez, sua mãe não tinha controle absoluto sobre a situação. Não é o que parece, disse Samira, tentando recuperar seu tom habitual, aquela voz que parecia ter o poder de persuadir qualquer um. Mas desta vez, não funcionaria. Andrés, foi um erro do passado. Algo que eu achava que nunca viria à tona. Um erro? Replicou Andrés, sua voz subindo de tom com raiva. É assim que você chama? Eu fui um inconveniente para você. Não um filho, não uma vida. Apenas um problema que você resolveu para continuar com sua vida luxuosa, com suas mentiras. Luiz Ernesto, que até então havia permanecido em silêncio, levantou-se abruptamente, incapaz de suportar mais. Você tem um filho que não me contou. Samira? Você vendeu seu próprio filho? Ele olhou para ela com uma mistura de repulsa e traição. Isso também faz parte de quem você é?
Samantha observava a cena com o coração na garganta. Ver Luiz Ernesto confrontar sua mãe era algo que ela nunca tinha imaginado. A fúria em seus olhos, a dor que ele nunca havia mostrado antes, agora era palpável. Samira, normalmente tão altiva, parecia se encolher sob o peso das acusações. Luiz Ernesto, tudo o que eu fiz foi para proteger minha vida, meu futuro. Eu não tinha opções naquela época, disse Samira, com uma voz que tentava soar razoável, mas que se quebrava sob a pressão. Fiz isso para sobreviver. Samantha sentiu algo dentro dela se romper. As desculpas de sua mãe, sempre tão bem elaboradas, já não tinham efeito. Já não podiam protegê-la. A imagem da mulher forte e calculista que ela havia projetado durante toda a sua vida desmoronava diante de seus olhos. Sobreviver? Repetiu Andrés, sua voz cheia de desprezo amargo. Você sobreviveu às custas da minha vida, da minha identidade. Você me deixou crescer sem saber quem eu era, enquanto construía um mundo de mentiras. Samira o olhou fixamente, seus olhos cheios de uma tristeza que nunca antes havia mostrado, uma tristeza que talvez nem soubesse como expressar. Não foi tão simples, Andrés. Eu fiquei presa. Fiz o que achei que era o melhor naquela época, disse Samira. Sua voz mal era um sussurro. Mas Andrés não queria ouvir mais. Sua dor era profunda demais, antiga demais. Eu não quero mais ouvir suas desculpas, disse ele, recuando. Eu só queria que você enfrentasse o que fez. Que admitisse quem você é. Luiz Ernesto, ainda incapaz de entender a totalidade do que estava acontecendo, olhou para Samantha com desespero. Você sabia de tudo isso? Perguntou, sua voz quebrada. Samantha negou lentamente com a cabeça. Eu só soube há pouco tempo. E desde que descobri, nada foi igual. Agora entendo que essa família foi construída sobre mentiras. Mentiras que Samira manipulou desde o começo. Sua voz era firme, mas cheia de dor. E eu não quero mais fazer parte disso. Samira, finalmente derrotada, sentou-se em uma cadeira. Seu rosto, antes sempre impecável, agora mostrava sinais de uma vulnerabilidade que ela nunca havia permitido que os outros vissem. Ela estava destruída, mas mesmo naquele momento, Samantha não sentiu pena dela. Apenas uma espécie de amargo alívio. Tudo está desmoronando, mãe, disse Samantha, aproximando-se dela. Você não tem mais o controle. E o pior de tudo é que você nunca o teve de verdade. Samira, finalmente, ergueu os olhos. Neles, já não restava traço da mulher que ela sempre fora. Diante de seus filhos e do homem que ela havia manipulado, ela era simplesmente uma mulher presa nas consequências de suas escolhas. Sinto muito, disse Samira, mas a palavra soava vazia. Samantha olhou para Andrés, que assentiu lentamente. A justiça que ele procurava não chegou com violência, mas sim com a devastação de uma verdade que finalmente veio à tona. E assim, com o peso das revelações pairando na sala, todos sabiam que a vida de cada um deles nunca mais seria a mesma. O amanhecer chegou com uma luz suave e dourada, filtrando-se pelas cortinas da casa de Samantha. A tempestade que envolveu sua vida nas últimas semanas parecia, finalmente, começar a se dissipar. O ar dentro da casa ainda estava tenso, mas havia uma estranha paz que começava a se instalar em seu coração. Após a devastadora revelação da noite anterior, havia algo libertador na crueza da verdade. Samantha, Andrés e Luiz Ernesto ficaram até tarde, em silêncio, processando tudo o que havia sido dito. Não houve gritos ou confrontos violentos, apenas uma aceitação lenta e dolorosa do inevitável. Samira, por sua vez, retirou-se para seu quarto, abatida, e pela primeira vez em sua vida, sem nenhum plano para reconstruir o controle que sempre exerceu sobre os outros. Samantha estava na cozinha, preparando café, quando Andrés apareceu na porta. A relação entre eles ainda era nova, frágil, mas havia um entendimento compartilhado que não precisava de palavras. Ele se encostou no batente da porta, observando-a em silêncio. A noite passada foi intensa, disse Andrés finalmente, quebrando o silêncio. Sua voz soava mais calma, mas também mais vulnerável do que nunca. Samantha assentiu, oferecendo-lhe uma xícara de café. Sim, foi, respondeu ela, com um pequeno sorriso.
Mas talvez fosse o que precisávamos. A verdade sempre acaba vindo à tona, mesmo que a tenhamos enterrado tão profundamente. Andrés tomou um gole de café, seus olhos fixos nos dela. Durante tantos anos, ele havia vivido com ressentimento em relação a uma família que nunca conheceu. Mas agora, após enfrentar Samira e ouvir tudo o que ela havia escondido, algo dentro dele começava a cicatrizar. Nunca pensei que pudesse encontrar alguma paz com tudo isso, admitiu ele. Mas, de alguma forma, saber a verdade me deu mais do que eu esperava. Samantha o olhou, compreendendo perfeitamente seus sentimentos. Durante tanto tempo, ela esteve presa em uma rede de enganos, sem saber realmente quem eram as pessoas mais próximas a ela. Mas agora, apesar da dor, sentia que finalmente poderia começar a reconstruir sua vida sobre uma base sólida. Acho que todos nós estivemos perdidos de alguma forma, disse Samantha. Mas agora que tudo veio à tona, podemos deixar para trás o que nos manteve acorrentados e seguir em frente. Andrés sorriu, um gesto que não era comum nele, mas que revelava uma esperança que nem ele mesmo esperava sentir. E o que você vai fazer agora? Perguntou ele, curioso. Samantha suspirou, olhando pela janela para o jardim. O sol se erguia lentamente, iluminando as folhas das árvores com um brilho quente. Acho que vou começar de novo, disse com determinação. Este capítulo da minha vida terminou, e não quero ficar presa ao passado. Tenho muito pela frente, e quero viver de uma maneira diferente. Andrés assentiu, compreendendo a profundidade do que ela dizia. Ambos estavam nesse ponto de virada, um momento em que podiam escolher continuar carregando as feridas do passado ou soltá-las e seguir em frente. Nesse momento, Luiz Ernesto entrou na cozinha. Ele parecia cansado, mas algo em sua postura havia mudado. Ele passou a noite refletindo sobre tudo o que aconteceu, e pela primeira vez em muito tempo, parecia genuinamente arrependido. Samantha, Andrés, começou ele, sua voz mais suave do que o habitual. Pensei muito sobre tudo isso, sobre o que passamos. E sei que fui parte das mentiras, da manipulação. Mas quero que saibam que eu sinto muito. Seu olhar se voltou especialmente para Samantha. Não posso desfazer o dano que causei, mas quero consertá-lo. Sei que não será fácil, mas estou disposto a fazer o que for necessário. Samantha olhou por alguns segundos, avaliando suas palavras. Ela amou Luiz Ernesto, mas também sentiu a dor de sua traição. No entanto, apesar de tudo, havia algo dentro dela que ainda queria ver o melhor nele. Ninguém é perfeito, e embora seu relacionamento nunca pudesse voltar a ser o que era, ela sabia que o perdão fazia parte de seu próprio processo de cura. Luiz Ernesto, disse suavemente. O caminho para a redenção não é fácil, mas se você realmente está disposto a mudar, talvez possa encontrar seu próprio perdão. Não sei se as coisas entre nós podem voltar a ser como antes, mas isso não significa que você não possa seguir em frente. Todos merecemos uma segunda chance, se realmente a quisermos. Luiz Ernesto assentiu, seus olhos brilhando de gratidão. Obrigado, Samantha. Não vou tomar isso de forma leviana. O ambiente na cozinha era pesado, mas cheio de esperança. Havia muito a ser resolvido, mas os três sabiam que o primeiro passo para a cura já havia sido dado. Mais tarde naquele dia, Samantha decidiu visitar sua mãe. Sabia que não seria uma conversa fácil, mas também entendia que não podia deixar as coisas do jeito que estavam. Samira estava sentada em seu quarto, olhando pela janela com os olhos vazios, como se a vida que havia construído tivesse se evaporado de um dia para o outro. E, de certa forma, isso havia acontecido. Mãe, disse Samantha ao entrar. Samira não respondeu imediatamente. Após alguns segundos, finalmente falou, sua voz quebrada. Eu destruí tudo, não é? Disse Samira, suas palavras cheias de uma tristeza que Samantha nunca havia ouvido nela. Samantha se sentou ao lado dela, em silêncio por um momento, antes de responder. Você cometeu erros, mãe. Mas não precisa ficar presa a eles para sempre. Podemos começar de novo, se você estiver disposta a mudar. Samira a olhou, seus olhos cheios de lágrimas. Ainda me resta algo pelo que lutar? Perguntou, como se não soubesse a resposta.
Samantha pegou a mão de sua mãe, apertando-a suavemente. Sempre há algo pelo que lutar, respondeu. Se você estiver disposta a enfrentar a si mesma, a aceitar o que fez, então sim, mãe. Você ainda pode consertar algumas coisas. Samira começou a chorar, algo que Samantha nunca tinha visto. Era o choro de uma mulher que, pela primeira vez, entendia as consequências de seus atos. Samantha, naquele momento, soube que sua mãe também tinha o direito de buscar sua própria redenção. O dia avançou lentamente, mas com uma sensação de alívio. Apesar das feridas, das mentiras e das traições, a verdade havia vindo à tona, e com ela, a oportunidade de um novo começo. Samantha, Andrés e Luiz Ernesto sabiam que o futuro não seria fácil, mas estavam dispostos a enfrentá-lo, não mais como vítimas do passado, mas como pessoas que escolheram a verdade e o perdão. Enquanto o sol se punha no horizonte, banhando a casa com uma luz quente, Samantha sentiu paz. Ela havia fechado um capítulo doloroso de sua vida, e embora as cicatrizes sempre estivessem lá, agora sabia que estava livre para escrever seu próprio destino. Um destino cheio de esperança, aprendizado e a promessa de um novo começo. Se você gostou dessa história, convido você a deixar nos comentários o que sentiu ao ouvi-la. E se você já passou por uma situação de traição semelhante, adoraria que compartilhasse sua valiosa opinião. Ficaria muito honrada se você deixasse um like, compartilhasse o vídeo com algum amigo ou familiar e se inscrevesse no canal. Não perca a próxima história surpreendente que está aparecendo na sua tela neste momento. Temos entretenimento garantido exclusivamente para você. Nos vemos no próximo vídeo.